isso aí. Todos estão com os olhos postos na palavra de Deus? Vamos ler com entusiasmo? Vamos ler com fé? Diz assim o texto, Salmo de Davi. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória. Porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. A nossa vida, ela é cheia de coisas administráveis, gerenciáveis, mas a nossa vida tem muita coisa que não tem como administrar. Não tem como a gente gerenciar, não tem como a gente controlar. Tem muitas coisas que acontecem conosco que parece que poderia ter sido evitável. E a gente, às vezes, não vê para além da cortina que está à nossa frente, se era ou não evitável. Talvez seria inevitável. Talvez o infortúnio da doença, da enfermidade, talvez a situação financeira, talvez uma vida que você parece que está lutando para poder dar continuidade a essa vida. Mas o fato é que você está sendo empurrado para uma vida que não é a sua que Deus deu para você. E você tenta lidar com isso e colocar de alguma forma a sua vida num jeito que você se sente bem com a vida que você está vivendo. Mas o fato é que você não consegue lidar com isso. E de alguma forma você precisa conviver com isso. Às vezes você colocou coisas na sua vida que você percebeu que foi uma sobrecarga. Foi desnecessário. Mas agora aquilo que você percebeu que foi desnecessário, você não consegue mais tirar isso da sua vida de tão fácil. Talvez vai te custar uma ação radical. Talvez uma ação radical não vai te livrar também das consequências. Talvez você tenha uma vida amorosamente desagradável. Talvez a sua forma de você viver essa vida, esse tempo presente, é um jeito que te traz desilusão. Aí você começa a viver dia após dia, um dia após o outro, mesmo nada fazendo sentido, mesmo você não tendo alegria no que você está vivendo, no que você está fazendo. Mas você continua essa vida. Às vezes você para e sente que
falta propósito na minha vida. Falta algo que eu possa abraçar com todo o meu ser e viver de uma forma em que eu me sinta satisfeito. Mas a gente sabe que quando nós estamos vivendo plenamente no propósito, ou seja, quando faz sentido a vida que eu estou vivendo, o cansaço não me abate. É como eu terminar um dia produtivo e ver o que eu fiz e dizer, nossa, foi muito bom o dia de hoje. Viver uma vida com sentido, com propósito, é uma vida que me deixa cheio de vigor e de vontade de continuar a viver essa vida. Mas não é o que nós vemos nos nossos dias. Não é o que vimos na nossa casa, nos nossos lares, na nossa família. Parece que todo dia é um dia mau, e parece que esse dia ele não só bate na minha porta, mas ele adentra e parece querer me dominar, e muitas vezes me domina. Eu não consigo avançar. Eu não consigo viver de uma forma em que a minha vida possa ter relevância. Eu sinto que minha vida tenha relevância, tenha propósito, tenha missão. E simplesmente, quando isso não acontece conosco, quando a gente, por um acaso, a gente se vê perambulando nos pensamentos, ricocheando em tantos pensamentos, vendo a nossa vida sendo levada a um curso que eu não consigo controlar. Parece uma tempestade que veio com muita água, e essa água veio fazer erosões na minha vida. Essa água que vem com toda a força, e ela vai corroendo todas as áreas da minha vida, e eu não tenho controle. Eu não sei o que fazer. E de repente, eu me vejo, de alguma forma, parado, deixando, como diz o poeta, deixando a vida me levar. Vida leva eu. Como posso agora? O que vou fazer para retomar o controle da minha vida? Como é que eu faço agora para lidar com tudo isso? E aí veio o desânimo, vem a insegurança, vem a desconfiança, vem aquilo que nós chamamos de uma condição em que eu não consigo reagir às circunstâncias, em que eu não consigo reagir à situação. Eu fico apático, eu fico de uma forma em que a minha vida já não faz sentido mais. Mas é o interessante e intrigante que, de alguma forma, a gente consegue aplicar um tipo de projeção de semblante em que parece que para as outras pessoas que também não estão muito interessadas na sua vida, parece que para outras pessoas se projeta uma pessoa que não é o que você está sendo, não é o que você está sentindo, não é o que você está passando. Mas você tem também um receio grande de dividir isso com outras pessoas, porque você pode não ser compreendido. Ou talvez você também está numa posição em que, além de não ser compreendido, você está numa classe em que também você não quer intervenção na sua vida. Parece que você já se cansou de muitas intervenções e nada resolveu. A vida é uma vida de labuta.
A vida é uma lida. E por mais que a gente passe momentos que parecem ser prazerosos, parece conter um tipo de satisfação, mas nós não sabemos, nós não temos condições de saber se ela vai ter um grau de dificuldade logo ali na esquina, na virada do dia, na virada da semana, na virada do mês. Qual é o dia que essa momentânea alegria vai cessar? E a minha vida vai ser levada de uma forma avassaladora para um caminho que o meu coração não quer. Meu coração não quer isso. Eu não quero viver isso. Tem uma canção que eu amo lembrar dela, que ela expressa uma vida interior que parece que não é a vida que eu estou vivendo. A canção diz que existe um fogo encerrado em meu peito que não me dá descanso. E essa licença poética, que todas as canções, ou boa parte das canções, elas são produto de licença poética. Às vezes ela não fala objetivamente o que ela quer falar, mas com figuras de linguagem, ela mostra a canção, as canções, mostra um jeito maravilhoso de enxergar uma verdade. Esse fogo encerrado em meu peito, que não me dá descanso, é a vida do Espírito que está dentro de mim. É a vida do Espírito que está dentro de cada um de nós. Quando jovem, eu ouvia muito dizer que os pais, né, eles vão dando corda para os filhos para ver até onde eles vão. Isso é uma expressão, hoje quase acho que não usa isso, né, mas a gente soltava muito raia, pipa, né? Alguns falam pipa, e que a gente fala muito raia. E então dar linha, ela vai longe, vai dando linha e ela. É interessante que quanto mais linha vai dando, mais a raia fica aprumada e ela ganha, né, voos mais altos. Então a expressão tem a ver com isso, né? E os mais velhos falavam com os mais novos, vou te dando corda, vou te dando linha, para perceber até onde você vai. Mas às vezes, irmãos, a gente chega em um determinado ponto que aquele que está com a corda na mão, com a linha na mão, não segurar, para a gente parar, a gente não para. A gente não para. A gente vai se aferrando, e o corpo não aguenta tanto assim. A alma fica agitadona. A alma se balança e se alegra. Aqueles migão, né, Micaele? Aqueles migão dentro de mim vai assim, o esmigão mal, né? Vai ficando cada vez mais assim, se agigantando. Mas à medida que esse velho homem vai sendo dado lugar para ele, o corpo vai padecendo mais rápido, a saúde vai padecendo mais rápido,
a nossa mente, a nossa consciência, o nosso intelectual, tudo vai ficando, sabe, vai deteriorando mais rápido, por causa do desenfreamento do nosso velho homem. Mas existe um fogo encerrado em nosso peito, que de alguma forma está ali, não nos dando descanso, para que a gente possa entender: Senhor, segura essa linha para eu não ir mais longe. Segura essa linha, para que eu não venha morrer de tanta ansiedade, de tanta perturbação nessa mente. Davi estava, talvez em outro tempo, em outro momento, mas Davi estava no deserto, possivelmente fugindo do seu perseguidor. Talvez você não recebeu um perseguidor gratuito. Talvez você mesmo fez parte dessa perseguição que você está sofrendo hoje. Mas o fato é que, independente se você causou ou não essa perturbação, o caminho de nós nos reencontrarmos conosco mesmo é o caminho que Davi percorreu. É o caminho de colocar, de dar lugar a esse fogo que está encerrado em nosso peito. E muitas vezes, amados, é com declarações verbais. Muitas vezes, irmãos, já tem um ditado, não sei se às vezes a gente se isola da sociedade, às vezes não ouve mais algumas coisas, não sei se eu estou muito isolado, ou se realmente não se fala mais sobre isso, mas falava-se bastante assim, que quem canta os males se espanta, né? Uma alma alegre formoseia o rosto. E aonde está a nossa alegria, amados? Aonde está a nossa alegria? E essa é a hora da gente gerenciar a nossa vida, porque essa vida ela tem que ter uma administração, um posicionamento nosso, aonde a gente vai fazer como Davi, não nesse salmo, mas em outro salmo. Ele diz que, olha, parece que ele estava vivendo um momento de grandes coisas, né? Grandes coisas, grandes projetos, grandes percepções, assim, das coisas terrenas. Mas ele diz, olha, eu não tenho me ocupado com coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Sabe uma coisa que a gente pode colocar nesse sentido aqui, irmãos? O consumismo. Consumismo. Não tenho me preocupado com coisas maravilhosas. Gente, às vezes nós, desse tempo, assim, por mais que a gente às vezes passe dificuldade, mas uma coisa é inegável. Nós estamos numa década, num período de décadas, que o dinheiro, ele é bem mais acessível do que décadas atrás. E isso leva a gente a ter poder de compra e de consumo. Então você pensa logo, você se apodera. Você deseja logo, você. E muitas vezes uma vida como a nossa, como nós estamos vivendo, há pouca ponderação naquilo que nós estamos fazendo, por isso também vamos ter pouca ponderação nos sentimentos e desejos que nós temos.
tinha um comercial tudo velho, gente. Eu acho que eu estou passando essa idade. Mas era um comercial que era de uma loja de eletrodoméstico, se eu não me engano, e o comercial falava assim: compra, 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 compra. Parece que o espírito daquele tempo, dessa música, desse jingle, né? Parece que ele penetrou na alma, no coração daquele tempo, né? E hoje que nós vemos é pessoas se deleitando do desejo de consumir. E o efeito disso é que nós temos uma igreja que, e aí eu não falo só aqui, né, mas na grande parte, na massa da cristandade, poucos têm missão, mas muitos andam no desejo e na aplicação da sua vida em somente consumir. Consumir é a bola da vez das nossas emoções. Desejamos muito consumir. E temos muito pouco freio para parar isso. Por quê? Porque a nossa mente, ela não tem um equilíbrio de uma consciência de alguém que sabe o que está fazendo. Nós não estamos sabendo o que estamos fazendo com as nossas vidas. Nós estamos vivendo um dia após o outro. E aí, quando a gente deseja uma recompensa, muitos de nós querem uma recompensa imediata. Os jovens desse tempo é assim, eles não esperam. Mas, de maneira geral, esse tempo é um tempo da recompensa imediata. Se eu trabalhei 10 minutos, eu preciso de uma recompensa, um riozinho. Então, eu trabalho um tiquinho, um riozinho para recompensa. Eu trabalho um pouquinho, meia hora, tal, já vou na cozinha comer um negocinho. Então, é uma recompensa imediata. Então, a gente tem um sentimento e uma condição de vida que quer muito consumir, porque consumir é a representação da recompensa que eu sei que eu mereço. Lógico que nós não falamos com todas essas palavras tão claramente, mas o nosso comportamento demonstra que nós estamos nos recompensando por algo que não deveria ser recompensado, porque não haveria causa de mérito. Uma pela clara evidência que nós estamos cada vez mais somos improdutivos, e quando somos produtivos é de uma maneira desenfreada e sem propósito. O momento, irmãos, é o momento de olharmos para onde Davi olhou. Vamos ler de novo o texto? Salmo 63. Ó Deus, lembra que Davi está no deserto, está num tempo de dificuldade. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, o meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Uma coisa que a gente às vezes tem dificuldade. Davi, ele fala de uma maneira muito, talvez, de uma nota mais superficial, até mesmo do nosso jeito de lidar com as coisas, com a vida e com as pessoas. Parece que ele fala muito romantizado esse texto. Parece que há um romance aqui, algo aqui meio que platônico, ou algo que às vezes a gente tem uma dificuldade de assimilar isso e trazer numa praticidade da nossa vida. Como é que eu posso ter sede de Deus? Como meu corpo pode almejar o ser de Deus?
Você sente hoje que seu corpo anseia Deus? Você sente, você percebe na sua vida que a sua alma tem sede de Deus? Bom, talvez você possa estar respondendo que sim. Mas vamos pensar aqui, qual que é o aspecto prático e palpável que você pode falar assim, ó, por causa disso eu tenho sede de Deus. Por causa disso o meu corpo almeja Deus. Você toma nota disso. Mas uma coisa que eu queria colocar para os irmãos. Lembra do texto que nós lembramos aqui sobre Davi falando a respeito da sua alma? Como é que Davi falou para a sua própria alma? Não, perdão. Como é que Davi falou a respeito da sua alma? Fiz calar e sossegar a minha alma. Tem uma coisa que essa gerência aí, lá em casa, já aconteceu, né? Às vezes a gente tem dificuldade de lidar com gostar das pessoas, porque a gente às vezes a gente se inclina mais para coisas demoníacas do que propriamente para as coisas de Jesus, né? Então, gostar de pessoas tem a ver com o santo bater, e aí não dá para entender assim, o ensinamento disso, de onde veio, deve ter vindo do inferno um negócio desse. Mas enfim, então o santo tem que bater, você só pode gostar da pessoa se o santo bater, né? E, de certa forma, amados, a gente não foi chamado para amar as pessoas, gostar das pessoas desse jeito, quando convém. Pelo contrário, Jesus até dá uma regulada. Não, se vocês amam as pessoas que é fácil de amar, então assim, vocês são como os que não são cristãos. Porque qual é a vantagem? Qual que é a vantagem de vocês amarem só aqueles que é fácil de amar? Jesus fala sobre isso. E eu quero explicar por que a gente às vezes tem dificuldade de lidar com esses sentimentos profundos. Por que a gente tem dificuldade de lidar com esses sentimentos profundos? Porque o que Davi está colocando aqui são sentimentos profundos. Sentimentos que vai para além, para baixo da linha de fundo. Olhando para a Angeli, lembrei do livreto, para abaixo da linha de fundo. Então vai para além, para baixo da linha de fundo. Isso é o que nós não estamos vendo, precisava ter mais profundidade. Quando nós vimos o iceberg, né, geralmente que tá ali na superfície é só a pontinha. Ele é muito mais catastrófico do que aquela pontinha. E a gente precisava ser mais profundo nos sentimentos. E por que a gente não acontece isso conosco? Porque a gente deliberadamente, a gente deixa a nossa alma coordenar, comandar a nossa vida. Davi não fez isso. Fiz calar e sossegar a minha alma. Ele deu ordem à sua alma. Eu não fui chamado para não gostar. Eu fui chamado para gostar. Porque você pode colocar tranquilamente o verbo gostar igual amar. O verbo amar igual gostar. A gente deve gostar das pessoas. Aplicando a palavra amar, nós devemos gostar das pessoas. E eu vou explicar por que nós não temos profundidade nesses sentimentos. Vamos fazer uma dinâmicazinha aqui? Eu vou falar com os homens, tá? Olha para sua esposa. Vai ser a dinâmica só para os homens por enquanto. E quem está casado está aqui, né? O Max está aqui com a esposa. Ó, tá escondidinho, mas está ali. Ó, Tiago Fonseca.
Quem mais? Ó, o Arclas está aqui, Lucas? Como é que é o nome da sua graça? Eu esqueci. Isso. Elvio. Elton. O Elton ali com sua esposa. Quem mais? Ó, Leonardo. Quem mais? Aqui, ó, o Anselmo. Quem mais? Quem mais? Ó, o Salomão. Salomão está caladinho ali, tentando se passar por desapercebido. Quem mais? Quem que eu esqueci? Ah, o Hernani ali, ó. Hernani, mais a Rosângela. O Hernani, nessa hora, não sei se vai valer a pena, não, essa dinâmica. Não, você, eu falei Hernani. Ela não. Mas olha só, a dinâmica é o seguinte. Olha para sua esposa, Max. Olha para sua esposa, Tiago. Essa eu quero ver o Tiago. Olha com olhar, assim, como nós estamos usando a palavra profundidade, eu quero falar para você olhar sem milindre, com disposição de coração. Olha com sua esposa com profundidade. E eu vou olhar para o Tiago. O Tiago, eu quero ver isso. Tiago, olhando com profundidade no rosto da sua esposa, na face da sua esposa. Tira a mão do rosto, só para ela ver o que você vai falar agora. Vai ter que falar. Não, olha para ela. Todos os homens, tá? Todos os homens. Fala assim, ó. Assim, às vezes você tem um nome carinhoso, tá? Eu vou falar um nome carinhoso aqui, aí você troca para o que você está acostumado, né? Carinhoso, viu, Tiago? Nome carinhoso. Olha para ela com profundidade e fala, meu amor. Não, a Aline é carinhoso, Tiago? Tá de brincadeira comigo, rapaz? Pois é, então converte agora, fala alguma coisa carinhosa. Vamos lá de novo, gente. É para descontrair, mas vamos focar no que é importante aqui. Tiago, olhando para a Aline aí, e os outros maridos também. Meu amor. Não estou ouvindo, Tiago? Ué, mas eu estou de olho em você, ué. Então tá, vamos lá. Meu amor, eu te amo. Amém. Amém. Agora, gente, agora nós vamos fazer o seguinte. Agora nós vamos escolher... É um preparo. Ó, não é bem isso, não. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte, olha só. Não tem gente, fica tranquilo. Vamos quebrar um pouquinho da liturgia, tá? Vamos quebrar um pouquinho. Levantem todo mundo, por favor. Vocês podem procurar uma pessoa, vai ficar, tem convidado aqui, está difícil, né? Visitante, né? Vai ficar um pouquinho difícil, mas sem constrangimento, os visitantes ficam em paz, tá bom? Mas entre nós, tá? Procure uns aos outros e fiquem um de frente do outro. Rápido, por favor, dinâmica. Quem com quem? Com menos, com as pessoas que você menos tem contato. Com as pessoas que você menos tem contato, por favor. Com as pessoas que você menos tem contato. Pronto? Então vamos lá, olha só.
Look at me. Olhem para mim. Eu vou ajudar, não devia ajudar não, mas eu vou ajudar, tá? Olha só, eu vou ajudar para vocês não terem essa crise no falar, tá bom? Olha só. Primeira coisa, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos uns aos outros no amor que Ele nos deu. Certo? Aí outra coisa que eu quero dizer para vocês. Quem aqui não foi batizado? Tirando as criançazinhas. Quem não foi batizado? Levanta a mão, por favor. Quem não foi batizado? Todos vocês já foram batizados? Sim ou não? Fala sim. Beleza, beleza. Então, olhe para essa pessoa, porque se você foi batizado, essa pessoa... Olha para mim aqui, meu filho. Dá atenção para mim, mano. Não, mas agora não é hora de conversar, é hora de prestar atenção no que eu estou falando. Espera, moço. Ó, aqui é a última instrução, estou dando instrução ainda. Então, gente, se essa pessoa é crente, até você, até tu, Ana Cláudia, espera. Então, olha só, se essa pessoa foi batizada, ela é de Jesus. Ela é seu irmão ou sua irmã, certo? Então está dentro do pacote. Olha com olhar de profundidade nela. Viu? É isso aí. Agora, primeiro, elege um, aí um declara, não precisa falar meu amor não, tá? Pode falar meu irmão, tá bom? Ou minha irmã. Tá bom, olha só, escuta gente, calma aí, calma, relaxa. Aí você escolhe quem vai falar primeiro, aí você, meu irmão, eu te amo. Olhar de profundidade. Se eu olhar aqui um olhar superficial, vai ver, hein? Olhar de profundidade. Meu irmão, minha irmã, eu te amo. Olha no olho. Pode falar. Deu até vontade de dar um abraço, não deu? Dá um abraço, gente. Voltemos ao Senhor. Vem. Vamos, gente, senão a gente não vai embora para casa aí. Lucas 6,45. Rapidinho, gente, vamos? Me ajuda. Vocês gostou de não negar o amor que Deus deu a vocês? Agora, olha só, gente. Cadê o Tiago? Cadê o Tiago? Ô, Lázaro. Cadê o Tiago? Ô, Tiago, vem embora, moço. Onde você vai? Vem para cá. Vem. Meu Deus, não é possível. Gente, fica registrado que o Tiago correu, gente. Só para falar de negócio de amor, ó. Vamos lá. Então vamos voltar aqui, gente. Olha aqui, ó. Dada a dinâmica. Amor é um sentimento? Amor é um sentimento. Mas o amor também é outro aspecto. Ângela, você pode dar exemplo para a galera aqui, amada? Mas até que hora eu vou ficar falando assim? Então vai, meu filho. A gente vai fazer C ainda. Tá? Mas já passou, essa fase já passou. Essa parte já passou. Vamos, aqui, olha só. Gente, amor é um sentimento? Amor é um sentimento. Você tem dificuldade de ter sentimentos? Que você fica com vergonha de ter sentimentos? É normal para quem não está exercitando isso.
Os cônjuges, por exemplo, se eles não exercitarem, né? Falarem, por exemplo, amor, eu te amo. É uma rotina. Amor, eu amo tanto você. Né? Ou meu filho, eu te amo. Ou minha filha, eu te amo. Então, essas expressões, elas representam ou elas conformam um comportamento interior. Lucas 6,45, põe aí, o Pedro. 6,45. Lucas 6,45. Olha a primeira parte desse. Olha a primeira parte desse versículo aí, gente. O homem do bom, como é que é? O homem do bom tesouro, ou seja, ele tem um tesouro, do bom tesouro do coração, tira o bem. Beleza. A última parte do versículo, ele vai falar sobre o quê? Vai falar sobre declaração, sobre verbalizar. A boca fala o que está cheio o coração. O seu coração está cheio de amor? Tem que estar, porque o amor de Jesus é imenso, ou melhor, ele é imensurável de tanto amor que ele tem. E ele concedeu. Certo? Então, amor é um sentimento? É um sentimento. Mas amor também é uma verbalização. Quem não verbaliza, ou está negando o que Jesus deu, ou não tem, que é um bom. Todos os dois é perigoso, né? Você se comporta como negligente, e outro você se comporta como um perdido. A boca fala do que o coração está cheio. De que você tem enchido o seu coração? Eita, consumismo, né? Eita, dopamina. Eita, recompensa. Ai, estou tão feliz, vou no shopping. Ai, estou tão alegre. Nossa, estou tão DP, vou assistir um filme. A gente se recompensa de todas as formas, né? Mas Davi, ele enxergou um meio de eliminar a falsa verdade em que nós vivemos. Vamos pegar essa vida nossa, essa vida, tá? Essa vida. E vamos lembrar dela como algo que a gente precisa se livrar dela. A gente quer uma vida melhor, sim ou não? Quem não quer uma vida melhor? Vocês querem uma vida melhor com Jesus ou sem Jesus? Ótimo, então todo mundo quer uma vida melhor com Jesus. Para a glória de Deus. Eu quero uma vida melhor com Jesus, mas se Jesus não vier na vida melhor que eu quero, ele vai vir comigo, é assim? Ou não? Jesus, eu quero uma vida melhor contigo, e essa vida melhor seja feita segundo a tua vontade. Paulo entendeu isso. Paulo compreendeu isso. E olha só o que ele fala, abre aí Filipenses 3, do 7 ao 9. Filipenses 3, do 7 ao 9. Então, abriram? Ó. Vocês vão identificar a nossa vida rapidinho aí, ó. Olha só.
Mas o que para mim era lucro, o que a gente pode colocar lucro aqui? Recompensa, dopamina, alegria momentânea, felicidade, lucro, coisa que a gente gosta, dinheiro, né? Situação financeira realizada, tudo isso aqui é um tipo de lucro, tá? Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de quê? De Cristo. Nossa, mas eu quero tanta coisa nessa vida. O que é, Paulo? Me fala o que é. Às vezes você quis perder, colocou como perda, mas era coisas ruins mesmo, não é? Não pode ser o que eu estou querendo de coisa boa, não é possível. Porque a gente quer muito o que é bom na nossa vida e quer tirar só aquelas coisas que nos causam um certo desconforto. Mas a gente precisa avaliar o que é lucro na nossa vida. O que é lucro para você? O que é lucro para cada um de nós? Para Paulo, o lucro aqui era considerado perda. Por causa de quem? Por causa de Jesus. Sim, e ele afirma com categoria, de forma categórica. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo. É uma coisa que tem profundidade, mas não é fácil de se palpar. Conhecimento de Cristo não é fácil de se palpar. Por quê? Porque demanda renúncia. Se você não renunciar, você não tem apetite para lidar com isso. Tem que ter renúncia. Eu tenho um jovenzinho lá em casa que está naquela fase assim. Eu preciso estudar, mas eu preciso também querer ter os amiguezinhos, rodinha, aquela coisa. Aí ele fica dividido entre estar com a galera, estar com as pessoas, curtir aqueles amigos e ter que estudar. Se ele tivesse uma visão de propósito, e eu não falando que ele tem ou que ele não tem, a questão é, tendo uma visão de propósito, uma visão de objetivo, ele vai olhar para aquele objetivo, ele vai olhar para aquilo, e vai dizer assim, eu quero muito isso. E porque eu quero muito isso, tudo que me aparecer, que me atrapalha a lidar com chegar lá, eu vou eliminar. Isso é renúncia. Isso é renunciar. Paulo olhou para o conhecimento de Jesus como um propósito de vida. Porque o conhecimento de Jesus, ele entendia que o conhecimento de Jesus é que levava ele no nível acima. É a visão que Jesus pode nos conceder do que é a vontade dele, é que nos leva ao patamar acima. Pela sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Gente, hoje a gente está tão agitado, tão desnorteado, sem bússola espiritual, tão assim, que a gente não consegue ter meia hora diária de leitura. É uma agitação frenética. Mas Paulo viu que uma vida importante, uma vida relevante, só era possível se ele considerasse todas as outras coisas, como esse jovenzinho lá em casa, que ele tem um objetivo profissional, ele tem um objetivo intelectual, ele precisa abafar todas as coisas que estão roubando sua atenção, estão roubando sua energia, estão roubando aquilo que realmente leva ele para conquistar aquilo que ele está objetivando. Como Paulo enxergou,
eu vou abrir mão de tudo. Eu quero que tudo seja considerado como perda, porque eu quero o sublime conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E essa expressão é muito interessante depois disso. E ser achado nele. Quando você tem declarações de amor por Jesus, coopera muito para sedimentar uma paixão por Ele. Quando você se expressa, quando você coloca para fora aquilo que é importante colocar, porque o seu coração precisa ser cultivado, precisa haver uma manutenção no seu coração, manutenção na sua vida, para que você se expresse para Jesus, para que você se expresse para Deus, para que você fale com sentimentos, com verbalizações que realmente represente o que você quer viver com Ele. Jesus, eu te amo, eu te desejo, eu te quero, eu não consigo lidar com a minha rotina, me ajuda pelo poder do Espírito Santo a lidar com a minha rotina, porque eu quero o Senhor mais do que qualquer coisa nessa vida. Esse primeiro versículo que a gente leu aqui, no Salmo 63, no versículo 3, abre aí, Asaf, esse versículo. Olha que poderoso. Se Davi não está falando a mesma coisa que Paulo, porque a tua graça é melhor do que a vida. Davi e Paulo encontraram a mesma coisa. Encontraram aquilo que realmente traz contentamento para a nossa vida. Porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Irmãos, você precisa controlar você precisa controlar o seu corpo, você precisa controlar a sua mente, sabe como? Com declarações de exaltação a esse Deus. É declarando, é verbalizando, é dizendo o que você realmente precisa dizer para Ele. É que vai te livrar dessa vida de anemia espiritual. É você se conformando a lidar com a sua condição humana, a dizer a sua condição humana, você não vai fazer o que você quer, você vai fazer o que é preciso. Eu vou olhar com um olhar penetrante nesse homem, e esse homem vai ser o objetivo da minha vida. O meu coração vai ser dele, a minha alma vai ser dele, as coisas que eu devo pensar vai ser dele. Nada e nem ninguém vai tirar a minha vida das mãos de Jesus. E eu vou cooperar para isso. Ele é o meu Senhor, Ele é meu Salvador. Amado, se você não ama a Jesus como uma pessoa, como alguém que realmente deve ser anelado, como alguém que deve ser, como alguém que nós devemos gostar, como alguém que a gente deve olhar e dizer assim, nossa, como é bom olhar para você e ver o quão você é importante para mim. Jesus precisa ser importante para mim e para você, de alguma forma, irmãos, nosso coração deve ser conduzido a isso, a essa experiência. Você precisa. Tem um texto que diz que o primeiro é o natural, depois o espiritual. Paulo fala, se eu não me engano, é o Paulo ou Jesus, não estou lembrando agora. Paulo, primeiro o natural, depois o espiritual. Primeiro você controla o seu coração no sentido do seu comportamento. Você não vai fazer o que o seu coração está mandando.
Você não vai fazer o que se inclina ao seu desejo, você vai fazer o que precisa ser feito. E o que precisa ser feito é eu colocar as minhas nádegas nessa cadeira, sentar de uma maneira a olhar para as Escrituras e vê-las como um texto que fala comigo hoje. O que eu preciso é colocar os meus joelhos, porque eles não podem controlar a minha cabeça, é eu que controlo os meus joelhos, e me colocar diante de um Deus que ainda fala comigo. O que eu preciso, amados, é saber, é reconhecer, quando eu leio ali, olha, o Senhor habita no alto e sublime lugar. Mas Ele também habita no mais profundo do ser, de um homem contrito e quebrantado. Essas palavras, irmãos, essas palavras vão levar você a alguma coisa que possa te levar a um outro conduzir de vida. E não importa o que você está passando, o que importa é o que você anela. Não importa a dificuldade que você tem diante das circunstâncias que está na sua vida, e com certeza não é nada legal. Mas o que importa é onde está o seu coração, o que você anela hoje. O que você anela hoje é Jesus. O que você anela hoje é o Deus que te salvou. O que você tem feito com os seus sentimentos, com a sua devoção? Você está prestando culto a quem? Qual é o culto que você está prestando? Qual a sua rotina que você está vivendo os dias de hoje? Está cultuando aos pés de Jesus? Ou você está cultuando aquilo que é opressor e está te levando para mais distante do compromisso com Deus e dos propósitos daquilo que está estabelecido na sua vida? Irmãos, a gente foi feito para viver uma vida livre, mas a gente está preso numa roda de hamster. E parece que os altos aliviam, mas os altos é só para enganar a gente, porque você vai descer de novo. A vida passa muito rápido. E só os que perseveram é que vão encontrar aquilo que é mais importante nessa vida. Paulo encontrou. Paulo percebeu o que é mais importante. Conhecendo Jesus Cristo. Bom, então a falta de costume, né, Alessandra? Quantas vezes você quer ouvir esse "eu te amo, meu amor" por semana? Hã? Muitas, mas dá um problema, uma meta para o rapaz aí. Uma por dia tá bom ou não? Ótimo, já tá bom. Uma por dia tá ótimo, né? Tá ótimo. Então, a gente precisa lidar com isso para que a gente possa deixar essa sem graceza, esse constrangimento inútil de você se realizar na obra de Deus, de amar uns aos outros. Então, se você lidar com isso, amados, se você lidar com essa situação, você vai começar a lidar com a sua alma. E lidando com a sua alma, você vai começar a declarar para Jesus, para declarar ao Espírito Santo, para declarar ao Papai do céu, que você ama Ele. Porque o teu coração está cheio, e você declara isso. A boca fala, e o coração está cheio. Se você não fala nada, você não tem nada para essa pessoa. Você está dizendo isso. Imagina, Salomão, você não fala nada para sua esposa, para André. Você não tem nada para ela. Não é possível. A meta aí é quanto, Salomão? 3 por dia? Que isso aí, tá alta. A meta está alta. Bom, mas agora nós temos uma coisa que... Essa aqui foi uma base, de certa forma, para a gente lidar com esse constrangimento de amar com sinceridade. Mas, amados, nós estamos nos dias de ceia, e eu estou falando tudo isso por causa da ceia.
o reflexo da nossa vida no dia a dia, sem considerar o nosso anelo, o nosso amor por Jesus, faz com que a igreja se reúna e não ame a vinda de Jesus. Esse momento é um momento especial, é espiritual, não é místico, tá? Místico no sentido assim de aquela coisa sem entendimento, né? A coisa, não, ela é espiritual, ela é verdadeira, ela representa o que nós temos de aliança com Jesus. Esse momento é o momento da ceia. Mas essa anemia espiritual conduz as nossas vidas, nosso estilo de vida, a não amar a segunda vinda de Jesus. E a justiça que foi feita na cruz, a justiça que foi feita na cruz, ela repousa, ela abençoa, ela favorece, ela justifica todos que amam a vinda de Jesus. A boca fala do que o coração está cheio. Você ama a vinda de Jesus? A inferência está clara. Você tem declarado isso? Não, você não tem declarado isso. E, de novo, se você não tem declarado, ou você está sendo negligente, porque você tem lá dentro, está cheio e não declara, ou você não tem nada, ou é negligente ou é perdido. O importante é que o Espírito Santo, Deus Trino, colocou esse momento para você e para mim, para que o Espírito Santo possa falar hoje para você, para cada um de nós. Resolva isso. Conserte-se com Deus. Não por causa da ceia. Lógico que por causa da ceia. Mas não por causa da ceia, mas por causa do que Deus quer fazer através da sua vida. Não por causa da ceia somente, mas para que você conserte-se com Deus. Seja amante de Deus. Seja apaixonado por Deus. Tenha devaneios com Ele. Declare o seu amor por Ele. Declare as suas paixões por Ele, seus sentimentos por Ele. Isso de forma pessoal, mas de forma coletiva. Nós precisamos ter uma coletividade aqui que diga: Senhor, nós amamos a sua vinda. Quando nós estamos aqui, ceando, comendo do pão e bebendo do vinho, a declaração é essa: Senhor, nós amamos a tua vinda. E nós estamos conduzindo nossos corpos a esse lugar, porque amamos a tua vinda, porque desejamos a tua vinda. Lembra da canção? Tem outra canção. Hoje eu estou cheio de lembrar das canções, né? A canção do noivo, acho que é a canção do noivo, né? Que fala assim, as coisas aqui não estão bem, alguém está faltando, não é? Alguém está ausente. As coisas como estão, não estão bem. Alguém está faltando. Alguém está ausente. Aqui lamentamos por ti. Aqui jejuamos por ti. Aqui esperamos por ti. Nada está bem aqui. Nada está bem sem ti. Essa canção ela foi
ela foi, ela foi criada, não, como é que fala? Escrita? Hã? Composta com base naquele momento que Jesus fala para os, acho que não sei se são os discípulos de João e os fariseus, que ele fala assim, ó, o noivo está presente, para que eles vão jejuar? Para que eles vão lamentar? Mas chegará o dia que o noivo estará ausente, então lamentarão, então jejuarão. O ponto alto da nossa vida é quando nós percebemos que todas essas coisas aqui são consideradas como perda, porque Ele está ausente, Ele está faltando. E aí, amados, como a saudade, como quem viveu o tempo que Jesus estava presente na terra, porque é um espírito da igreja que atravessa os séculos dos séculos. Com esse espírito, com esse sentimento de desejo, de saudade de Jesus, porque Ele já esteve conosco, presente. Nós declaramos, Senhor, volta, nós queremos o Senhor de volta. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8, olha só. Olha o que Paulo fala para Timóteo. Já agora, Zaf, já agora, Pedro. Versículo. Você estava onde, amado? Só estava o corpo aí? Onde você estava? Às vezes quando a gente, principalmente os cônjuges, né, os pais também, né, os filhos, enfim, quando viajam, né, a gente viaja. É até bom viajar às vezes, que quando volta parece que esse sentimento de saudade, né, é tão forte. Aí o menino me abraça tão diferente, meu Deus, que coisa boa. Uau. Acho que eu vou viajar mais. E vice-versa, né? Porque a gente sente falta das pessoas quando está muito presente. Às vezes, quando a gente viaja, né, fica um tempo fora, conforme o tamanho da família, né? Deve ser muito bom quando o Juliano volta, né? Porque imagina, são 6 disputando para dar um abraço nele, um beijo, né? Mostrar que tá, sabe aquela demonstração nossa, como eu fiquei com saudade. Amamos a sua vinda, Jesus. Já agora, a coroa da justiça me está guardada. Olha a convicção de Paulo, o qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Olha o que movia os sentimentos de Paulo. E não somente a mim. Olha o apóstolo mostrando uma verdade eterna para mim e para você. Não para você só tomar conhecimento, mas para tomar posse de entendimento, que é você essa pessoa. Não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Quando nós celebramos com pão e vinho, nós celebramos a morte, nós celebramos a ressurreição, nós celebramos o assunto aos céus e nós celebramos o seu retorno. Sabe por quê, amados? Celebramos porque é certo que Ele voltará. Vamos ceiar.